Olá! O Brasil tem 2.100 santas casas espalhadas por todo o país. Essas instituições beneficentes são responsáveis por atender os pacientes do SUS, mas também mantêm as portas abertas para qualquer pessoa que precise de assistência médica. Assistência médica custa caro e esses hospitais, que já foram mantidos por beneméritos, dependem fundamentalmente do repasse de dinheiro público. Hoje, o SUS arca com 60% de seus custos. De onde vem o resto? Aí é que está o nó. Responsáveis por 30% da rede hospitalar do país, as Santas Casas acumulam hoje 17 bilhões de reais em dívidas. Qual o motivo ou motivos desse déficit? Como fazer para pagá-lo e não deixá-lo aumentar? Esse é o tema do Brasil em Debate de hoje e também da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, presidida pelo deputado Antônio Brito, do PTB da Bahia, um de nossos convidados, que vai conversar com o deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro. Deputados, qual a razão das crises das Santas Casas? Quer dizer, aumentou o atendimento, diminuiu o repasse? Deputado Antônio Brito, o senhor que tem uma ampla experiência nessa área. Olha, primeiro eu queria saudar a todos e dizer, na verdade, o seguinte: Santas Casas vieram para o Brasil desde 1543, Santa Casa de Santos. Foi a primeira no estado de São Paulo. E de lá para cá elas vêm, portanto, com uma lógica de pensamento, de financiamento diferente. Era doações, as pessoas doavam, havia todo um modelo diferente de doação desse setor. Desde o advento da Constituição e do modelo do SUS, que eu sou um defensor do SUS, muita gente primeiro se afastou achando que as Santas Casas viraram hospitais públicos. Tanto, na verdade, não, são da comunidade. Se você chegar, por exemplo, em São Paulo, na cidade de Lins, que é a sua cidade, uma beleza, e a Santa Casa estiver lá, todo mundo vai se apaixonar pela Santa Casa, fazer bazar, mas isso vem perdendo ao longo do tempo. Então, com isso, com o aumento da água, luz, telefone, salário, e o SUS não aumenta na proporção que aumenta esses custos, e a população já não doa como doava antes, é evidente que a conta não fecha. E se não fecha, gera crise. Receita e despesa, se não fecha, a Santa Casa vai tomar em banco, os juros vão crescendo e acontece o que acontece hoje, a crise das Santas Casas no Brasil. Deputado Chico D'Angelo, o que o senhor acha? Eu acho que há um problema aí de gestão, há um problema, como disse o deputado Antônio Brito, a sociedade deixou de participar tanto. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, primeiro, é um prazer estar com o Antônio Brito nesse debate, que é a pessoa, seguramente, daqui da casa, com mais conhecimento de causa e mais defensor das Santas Casas como um todo do Brasil. Então, é muita satisfação estar com ele debatendo esse problema. Eu acho que tem várias maneiras da gente analisar esse problema. O Antônio Brito já colocou muito a questão concreta do financiamento. Eu acho que tem também a questão de gestões. Eu acho que a capilaridade das Santas Casas mostra que em determinadas cidades e regiões elas têm um fôlego financeiro melhor que em outros. Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro. Tive a minha formação de internato, residência médica, na Santa Casa do Rio, em 1976, 77, quando ainda existia lá o UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, seu último ano ainda antes do Hospital do Fundão, da UFRJ, ter o hospital próprio. E depois a gente viu a degradação muito em função de má gestão, no caso da Santa Casa do Rio. Mas tem outras Santas Casas, em São Paulo, em Porto Alegre e de cidades de interior, com perfis diferenciados que são bem administradas. Então eu acho que tem o problema do financiamento, sim, e tem também o problema, como ele bem colocou, até pela formação das Santas Casas, do problema gerencial. Hoje, com a complexidade e com o avanço tecnológico que tem, com a revolução tecnológica, os reflexos disso na gestão de saúde pública como um todo, mas particularmente na área hospitalar, há um impacto muito grande. Quem hoje trabalhar a questão de gestão hospitalar com uma visão ainda, eu diria, rudimentar e sem ter um estudo profundo da administração, hoje o hospital virou uma coisa muito complexa para se administrar. Então eu acho que é um conjunto de fatores e por isso redunda essa crise aí nas Santas Casas. Pois é, tradicionalmente, e é uma briga para manter isso como um requisito legal, uma briga dos médicos para manter como requisito legal, os hospitais costumam ser administrados por médicos. Agora, como nós estávamos falando,
Quer dizer, um médico pode ser um gestor muito competente ou pode também não ser, né? Não está no currículo das faculdades de medicina administrar um hospital com a complexidade que tem as Santas Casas. Isso não deveria mudar a forma de administração, o padrão de administração? Olha, primeiro, você vê que eu nem saudei o Chico com a forma que eu gosto, que é meu companheiro da Comissão de Seguridade e da Frente Parlamentar também, e a gente tem sempre essa interação. Mas veja, as Santas Casas vieram de Portugal. Então, a lógica do modelo das Santas Casas veio de Portugal. Hoje o Brasil tem 2.100, como foi colocado. Portugal são 392 as Santas Casas. Lá está se remodelando todo o modelo de gestão português, dado a crise de Portugal. No Brasil também tem que ser feito isso a cada momento. Gestão e corte de desperdício tem que ser todo dia, igual cortar unha. Tem que cortar todo dia. Você não corta o desperdício, a gente tem um salário e não corta nossas despesas, logo o salário não vai dar para a gente manter a nossa vida. É igual a Santa Casa. O que eu acho hoje é que não é só um problema de gestão. É que esse modelo, como a Vânia colocou, é importante. Há um modelo de gerenciamento de hospital que é complexo e a Santa Casa não é só hospital. Tem hospital, tem creche, tem lugares para os idosos, tem pessoas com deficiência, tem cemitérios. Então, é quase um complexo social. Santas Casas são enormes. Então, o modelo de gerenciamento, ele não é um gerenciamento de uma gestão para que a população entenda. É um gerenciamento para a crise. Porque você imagine, se você tem uma tabela, ou fora do modelo da tabela, um contrato com o SUS, que custa X, e você tem uma despesa que é X mais 2, e esse contrato não é reajustado, não há gestão que faça você ganhar, por exemplo, salário de 10 e gastar 12, e você nunca ter o salário reajustado e as despesas reajustarem. Então, o gerenciamento tem que ser gerenciamento financeiro de banco, tem que estar observando como melhor reajustar a questão de fornecedor, tem que verificar como fazer sempre um enxugamento ou trabalhar com a máquina enxuta das Santas Casas. Tem Santas Casas que faturam quase uma cidade gerida por um prefeito. Então, o modelo de gerenciamento é que tem que estar em discussão. Não a falta de gestão. Porque, veja, Santa Casa de Santos tem, portanto, 1.543. Se você botar para cá, são quase 500 anos. Se você parar para pensar, uma Santa Casa que sobreviveu 500 anos, ela não foi mal gerida. Porque a empresa, quando vai de 50 anos, a gente aplaude. A Santa Casa, portanto, ela tem que se transformar na medida que o país se transforma. Se há crise, muda o modelo de gestão. Se há médicos competentes, claro que há. Tem muitos médicos que fazem revolução dentro de Santa Casa. Mas, evidente, que você pode ter um corpo funcional mantido, que não troca com a provedoria, porque os provedores são eleitos. Isso para a população entender. Os presidentes das Santas Casas são trocados de acordo com o período que tem no estatuto. Então, normalmente, de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. São eleitos por quem, deputado? Pelo conselho, que chama Irmandade, pelas pessoas que compõem, que geralmente é a sociedade, que são irmãos da Santa Casa. Então, se reúnem e elegem o provedor. Vamos pegar o exemplo da cidade de Marília, no interior de São Paulo. Chega lá, tem uma Santa Casa e todo mundo vai lá, os irmãos são aprovados. É quase que uma agremiação comunitária. E assim os hospitais filantrópicos também. Então, neste momento, quando você elege e se troca o modelo gerencial, você não tem uma permanência do gestor ao longo do período, você troca a cada 2 anos. Então, você podia ter um corpo fixo, funcional, mantido, porque aí você tinha mais ou menos o equilíbrio do que estava acontecendo com a Santa Casa e estava antenado com o que está acontecendo no país. Veja hoje, taxas de juros altas, situação difícil, é natural que a Santa Casa tenha que se adaptar a este modelo. Se não se adaptar, vão fechar algumas mais. Deputado Chico D'Angelo, o senhor falou da má gestão. Quando a crise da Santa Casa de São Paulo, em 2004, começou, o governo do estado falou, tá, eu vou socorrer desde que se faça uma auditoria. E o fato de serem entidades beneficentes, de estarem um pouco à margem de uma fiscalização oficial, o senhor acha que abre espaço para uma má gestão no sentido de má fé também? Eu acho que tem, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, ficou comprovado que existia uma má fé lá na questão da gestão. Mas em outros locais, acho que na maioria, praticamente na totalidade, eu acho que o Antônio Brito colocou muito bem. Eu diria que o foco central é a questão do financiamento, senão a gente até desvirtua o problema. Tem Santas Casas super bem geridas que estão enfrentando problemas, como ele bem colocou. Então, eu acho que existe o problema da gestão? Sim. Mas existem locais que têm uma boa gestão e que estão vivendo um problema de financiamento muito grave. Então, para a gente entender do problema. Aliás, a questão do financiamento da saúde é uma questão que precisa ser refletida de uma maneira geral. Quer dizer, hoje a gente pega, em 1948, a OPAS divulgou agora recentemente uma informação, se gastar o PIB mundial
de custo com saúde pública era da ordem de 3% do mundo. Em 2004, isso passou para quase 9%, triplicou o custo de saúde em função se vive mais, os hospitais estão cada vez com mais recursos, e isso precisa ser bem gerido. No nosso caso aqui especificamente, entrando no Brasil, de 97 a 2007, o país teve, com todos os problemas que possa ter crítica aqui ou ali, tinha um recurso que era 1/3 do financiamento do SUS, que era a CPMF. Aliás, recentemente eu li um artigo de um economista, Marcos Sintra, do Valor Econômico, que não é médico, não é da área, é um economista com doutorado em Harvard, dizendo o seguinte, que a CPMF é um imposto justo, que combate a sonegação, transparente, que tinha barato e que cumpria um papel relevante na saúde e em outras áreas. E ele foi retirado em 2007, tirando 1/3 do financiamento, 40 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde. Ele foi criado pelo competente e querido médico Adib Jatene, na gestão ainda do Fernando Henrique, e em 2007 ele foi retirado, acho que com alguns equívocos de interpretações econômicas e alguns preconceitos também com a questão do imposto, mas hoje, até na área de economistas conceituados, se reconhece que a CPMF era um imposto que cumpria um papel relevante. Isso tem reflexos na saúde como um todo e, particularmente, também nas questões das santas casas, porque quando você tira 1/3 do orçamento da saúde da noite para o dia, hoje, se a gente tivesse esse financiamento, provavelmente esse cenário aí de final de ano, que o Antônio Brito bem colocou, talvez o Ministério pudesse ter mais recursos para alocar. Então, eu estou aqui já fazendo uma defesa da necessidade de mais financiamento para a saúde. E a gente vai fazer um intervalo, porque a gente volta falando disso. O Brasil em Debate está de volta, hoje conversando sobre a crise das Santas Casas de Misericórdia com os deputados Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, e Antônio Brito, do PTB da Bahia. O deputado Chico D'Angelo, o senhor terminou falando da questão da falta de verbas para a saúde, da diminuição. Existe uma solução para isso? Quer dizer, hoje, a médio prazo, o que está acontecendo é que as Santas Casas têm uma linha de crédito agora com o BNDES, com juros menores, mas na situação em que elas estão, sendo entidades beneficentes, será que isso é possível pagar juros? Será que não tem uma outra forma? Porque empréstimo é uma coisa que a gente sabe, qualquer um sabe que a gente começa a se enrolar. Não, mas aqui está todas enroladas. Todas, é verdade. O que está acontecendo hoje, Vânia, eu queria dar só 3 dados para a gente refletir. Primeiro, nós já sabemos, no debate, todos nós militantes da saúde, aqui na casa, que o orçamento da média e alta complexidade já está com um furo de 4 bilhões. Nós alertamos isso, inclusive, aos autores do orçamento, houve uma mudança um pouco. Então, de fato, nós já sabemos que o orçamento aprovado, 2015, ele não reflete a necessidade de toda do setor hospitalar brasileiro. Então, não é só a Santa Casa. Segundo, veja um exemplo. Há mais ou menos uns 5 anos, as Santas Casas respondiam internação no país por 49%, 48% de todas as internações do SUS no Brasil. E quem mais tinha? Os hospitais públicos e os hospitais que não eram Santas Casas, são os privados com finalidades lucrativas, clínicas, etc. Hoje, veja só, elas passaram de 49% para 53%, porque elas não saem do SUS. E isso denota que muitos hospitais já estão saindo do SUS para a saúde suplementar. Os hospitais que têm finalidade de lucro eles tendem a sair, porque essa é a nossa outra questão, a tal da tabela do SUS. Pois é. Né, que é uma tabela que os hospitais dizem que remunera abaixo do Então, as Santas Casas gastos. não saem. Então, como ela não sai, até primeiro por missão, porque ela atende essa missão. Segundo, porque a lei determina que as Santas Casas têm que fazer pelo menos 60% de todo o seu atendimento, para ser uma coisa mais genérica, ao SUS, para ter isenções previdenciárias, que são isenções debatidas. Então, o motivo dela também não sair é por vocação e por isso.
E terceiro, porque 56%, veja esse dado, 56% das cidades do Brasil tem apenas a Santa Casa como único serviço. Se fechar, fecha o setor hospitalar daquela cidade, só tem aquele hospital. Então você imagine, ela não pode deixar de atender todos que estão na cidade. Então nas médias cidades e grandes cidades, você pode fazer o mix. O que é o mix? Atende ao SUS e atende a plano de saúde. A lei permite. Mas em cidade pequena, você é um hospital 100% SUS. Então, de fato, você tem uma crise gerada, porque a Santa Casa ela é olhada como um hospital comunitário, um hospital privado, que da pessoa jurídica pode ser uma fundação ou uma associação, mas do ponto de vista prático, ela é um hospital público não governamental. Porque, na verdade, ele não tem outra saída. Ou ele atende. Senão, a população tem uma dificuldade de sobreviver. Eu acho que para a população nem tem essa diferença, né? É mais o hospital público, É né? mais o hospital público. Então, deputado, a questão da tabela do SUS, ela decorre dessa falta de verbas para a saúde? Não tem nada a ver? Como é que isso É funciona? evidente que é um dos problemas que precisa ser debatido de uma maneira bastante, eu diria, ampla. Existe uma forma hoje de se trabalhar a questão que é a contratualização, trabalhar não de uma maneira por procedimento, mas que é o que o Ministério que tem questionamentos em relação a essa questão. Mas objetivamente, trabalhar com metas, eu acho que tem... Mas o setor aprova, viu? O setor acha ótimo. Objetivamente, é é uma metas? maneira de você modernizar a gestão, dizer, para se trabalhar com esse volume de cirurgias X, o custo médio disso, ou de procedimentos assim, a série histórica mostra que com esse recurso o hospital pode resolver o problema, que é uma maneira mais moderna de se trabalhar. É importante saber até que hoje É o que o Chico quem coloca. tem resistência a essa modalidade é porque não quer se, de certa forma, modernizar a gestão e adequar. Até porque, veja bem, olha que coisa interessante foi criada em 2005. Não sei se eu fui claro. Não, Você 2005. trabalhar pagar por Por procedimento. produção, que chama produção. É como se é o seguinte, nós temos que fazer uma cirurgia. Você faz uma cirurgia de vesícula, você faz uma cirurgia de garganta, e por produção eu conto 1, 2. Por meta, por contrato, hoje 650 hospitais brasileiros, desses todos, estão trabalhando por contrato. O que quer dizer isso? Eu faço uma série e digo que vou lhe pagar um valor fixo. Você não vai ter mais glosa, você não vai ter que apresentar aquelas faturas todo mês, você vai ter um valor fixo. Facilita muito a administração Muitíssimo. e diminui custos. Muitíssimo, porque você Facilitando já tem a você administração, tem o valor do diminui mês, custos. você já sabe quanto recebe. E aí é evidente que há metas que você tem que cumprir, a fiscalização no contrato, a avaliação qualitativa do gestor do SUS local, tem várias formas, do Conselho Municipal de Saúde. Então, isso foi criado um mecanismo de controle. Mas facilita para a Santa Casa, porque a Santa Casa sabe quanto vai receber, e facilita para o gestor. E tem mais. Facilita porque você pode atualizar o contrato sem necessariamente aumentar a tabela, que tem um reflexo nos hospitais públicos também. E qual é a vantagem do hospital público frente ao filantrópico? Quem paga a conta de luz, de água do hospital público é o governo. E quem paga o salário, a conta de água e luz da Santa Casa é o provedor, pela mesma tabela. Por isso que os contratos são melhores. Então a gente acha que é interessante, inclusive os incentivos ao contrato. Qual é o pacote que foi pensado? Aumentar os contratos para todas as Santas Casas, as 2.100, todas terem contrato. Segundo, ter uma forma de reajuste desses contratos anuais, que não tem 2 anos que não reajusta. Terceiro, todo passivo que estava sendo feito de impostos, que as Santas Casas não queriam, elas não conseguiam recolher, elas não pagavam. Foi feito o ProSUS, que essa casa aprovou, nós aprovamos, que é a anistia das Santas Casas. Ela paga em dia tudo que tem a vencer de impostos. O daqui para frente? Daqui para frente, e para trás ela não paga. Fica 15 anos congelado. Né? 2013, né? 2013. Fica 15 anos congelado. Se em 15 anos ela pagar em dia, esse valor em dia abate o saldo que ficou sem reajuste. Então é uma anistia com moratória. Isso está sendo negociado? Não, já foi feito, já está atuando. Mas todas essas propostas de contrato e tudo ainda está sendo negociado. Contratos, já 650 já foram feitos ao longo da história. A ideia é que ela avance até o fim, pegando os 2.100, tendo reajuste anual, porque senão aumenta a água, luz, dissídio coletivo e não aumenta o contrato, também aí não adiantaria. Depois o ProSUS, que foi a anistia das Santas Casas, e o terceiro é o financiamento, por isso que é um pacote. Deputado Chico D'Angelo, o que a Câmara pode fazer, o que os deputados estão pensando em fazer para mudar essa situação da saúde que o senhor apontou? Eu acho que, como a gente colocou aqui, a questão orçamentária é fundamental, né? Priorizar o tema, que as pessoas falam muito, a saúde é importante, mas se não se trabalhar com ela, tá bom, é importante, mas precisa de recursos, Exatamente. precisa de financiamento.
para um sistema que se propõe, como é o SUS, universal, que atende do problema mais simples ao problema mais complexo, tem santas casas que fazem... É o maior sistema do mundo. Tem santas casas que fazem procedimentos de alta complexidade. Tem Santa Casa de cidade no interior que tem menos recursos, mas outras fazem transplantes. São essas casas no país que tem um papel... A oncologia praticamente toda. Oncologia. Então, precisa de recurso. Com esses avanços outros que tem, quer dizer, para um sistema público que se propõe, que é universal, atender desde como se diz, da unha encravada ao transplante, se precisa de recurso. O mundo todo está discutindo isso. É um problema do financiamento da saúde. Precisa se trabalhar. É bom que seja universal. O SUS propõe e é um sistema que é revolucionário no mundo. Direito de todos, atenção à saúde. Se trabalha, outra coisa importante, que as santas casas, algumas precisam, porque é um processo isso, trabalhar em rede com atenção básica, né? Exatamente. Porque você diminui custo. Se você tem uma parceria de feedback da Santa Casa, de tal município, e às vezes algumas... É um processo de evolução, de entender que se trabalhando em rede, com saúde da família, com SAMU, com toda a rede de saúde estruturada, saúde mental... Você evita que vá para a Santa Casa caso... Você evita que pessoas que procurariam espontaneamente a Santa Casa, elas resolveriam o seu problema de demanda na atenção básica, no saúde da família. Mas isso é importante que a gestão das Santas Casas aqui ali também tenham essa visão de trabalhar de uma maneira... entender o processo de rede de saúde. Em termos de orçamento, tem alguma proposta? Tem. Nós pedimos, todos nós pedimos 4 bilhões de ampliação da média e alta complexidade. E pedimos isso. Evidente que as emendas parlamentares, isso é um dado importantíssimo também para a população saber. Com as emendas parlamentares hoje, metade sendo colocada para a saúde, era muito comum os deputados darem a Santas Casas equipamentos, tomógrafo, raio-x, era uma beleza e tal. Só que, num determinado momento, as Santas Casas já receberam muito tomógrafo, raio-x, ela precisa do custeio. E houve a mudança para que você possa colocar o recurso hoje no fundo, pelo Ministério da Saúde, e ampliar o custeio pelas nossas emendas. Então, na verdade, os deputados podem cooperar também com esse déficit das Santas Casas, destinando as suas emendas para o custeio desse procedimento. Isso é muito importante. Porque é comum também a gente ver equipamentos parados, porque você precisa de gente, você precisa pagar o técnico para usar o equipamento, para Vânia, você já fazer trabalhou na Santa Casa? Você já vê que ela está sabendo tudo. Não, a gente assiste o noticiário, deputado, a gente vê que a coisa é complicada. E da nossa cidade a gente vê como é que funciona, né? Então é exatamente isso, os equipamentos ficam parados, aí precisa reformar a sala, não tem dinheiro, então você passa um equipamento para baritar a sala, para poder botar um raio-x, que tem que botar tudo direitinho, não tem. Para você capacitar, você não tem, então o equipamento acaba ficando parado. Para você contratar um profissional com competência e qualificado para conduzir aquele... Para uma ressonância. E aí o que é que falam depois? Má gestão, porque o equipamento está fechado. E não é isso, quer dizer, é um contexto. Porque se alguém filmar um equipamento fechado na porta de uma Santa Casa, vai dizer, está vendo? Esse gestor não botou um equipamento que custou tanto. Mas ninguém sabe que para botar o equipamento, ele não tem sequer dinheiro para poder fechar a baritagem da sala. Então, é esse o problema. A gente tem 1 minuto, eu gostaria de 30 segundos para cada um dos senhores para falar o que os senhores... A gente estava tão... Esse é um tema que tinha mais de meia hora. Mas eu só queria primeiro agradecer pelo espaço a Santas Casas. Eu luto por isso, é sempre uma luta importante. A Santa Casa é vida, a Santa Casa são as pessoas que têm, como todos os lugares, podem ter situações que possam ser corrigidas, mas elas são mínimas. O problema é do financiamento, sim, e de uma melhor gestão para a crise que nós estamos enfrentando. Mas eu acho que as Santas Casas hoje realmente são o melhor parceiro que o Sistema Único da Saúde tem, porque ela, na verdade, detém uma grande maioria. Então, realmente ter esse espaço é importante para a gente falar para o país e vamos salvar nossas Santas Casas para mais 500 anos no Brasil. Deputado Chico D'Angelo, qual a sua expectativa aí? Então, primeiro agradecer aí esse rico debate. A expectativa é que pensar sempre positivo, né? Eu acho que a gente tem propostas, ideias, formulações, seja na frente parlamentar, seja na Comissão de Seguridade, que ele preside, e mostrar ao conjunto de parlamentares aqui, ao Ministério da Saúde, às secretarias de Estado e às secretarias municipais, da importância das Santas Casas historicamente. Eu, por exemplo, tenho a minha formação, como eu coloquei, na Santa Casa do Rio de Janeiro. Acho até que ela agora pode ter novos ares. Ela praticamente chegou a fechar. E foi das primeiras Santas, acho que foi a segunda do Brasil. Terceira do Brasil.
a Santa Casa do Rio, que já teve um papel relevante. Então, eu, por exemplo, peço até aos gestores no Estado do Rio, do município, que passem agora, ali tem vários profissionais qualificadíssimos que trabalharam ali, que retome aquele espaço fundamental, a Santa Casa do Rio de Janeiro, na capital, para que ela volte a ter um papel importante na assistência à saúde no Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado Chico D'Angelo. Muito obrigada, deputado Antônio Brito. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.